Olá, meus irmãos! A paz e a graça. Cleiton Souza mais uma vez, tá? Convido todos vocês à nova aula da IBD, tá? Desta vez vamos falar acerca do profeta Joel. Um profeta mais do que interessante, viu? Já estamos no 29º livro do Antigo Testamento, tá? E vamos falar acerca desse segundo profeta, chamado profeta menor, ou o segundo dos últimos 12 profetas, tá bem? Vou fazer aqui uma oração para que Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo possam amparar, possa nos instruir da forma mais correta possível para apresentar este aprendizado para vocês, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, peço também ao nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, que deu a sua vida por nós. Ó Pai, peço, Senhor, clamo que o Senhor me instrua da forma mais correta e que o aprendizado nesta manhã de domingo seja realizado de forma coerente e de acordo com as Escrituras. Peço, Senhor, que no abrir da minha boca saiam as palavras corretas e que o aprendizado possa germinar e frutificar no coração dos nossos irmãos, seus filhos, que ora estão acompanhando, bem como aqueles que irão assistir mais tarde. Amém? Amém, igreja? Vamos lá para a aula, hein? Vamos falar agora sobre o livro do profeta Joel, 29º livro do Antigo Testamento, 29º livro da Bíblia. E o nome é profeta Joel, né? Joel, o profeta que anuncia um duro castigo chamado o Dia do Senhor. Tá bem? Meus irmãos, desde já, na verdade, Joel ele é citado no Novo Testamento de uma forma magnífica, né? E o cumprimento de sua profecia foi delineada, né, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Em razão disso, eu peço, por gentileza, que abramos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 6, depois somente o verso 6, posteriormente do verso 14 ao 17, finalizamos com 41, porque ali o Novo Testamento retrata fielmente, retrata como aconteceu uma profecia que foi apresentada há quase 800 anos antes, né? Quase um milênio, imagine, coisa maravilhosa. Por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Uma vez que Joel ele profetizou o derramamento do Espírito Santo nos velhos, nos filhos e nas filhas que iriam anunciar a mensagem de Deus, aos velhos que teriam visões, até os escravos e a todo o povo. Ele já apontava uma visão não só para o povo israelita, mas também até para os gentios, né? Como de fato aqui vamos apresentar que o derramamento do Espírito Santo foi nos apóstolos, que a partir daquele derramamento do Espírito Santo, deu-se início à caminhada apostólica, né? E após eles serem batizados com o Espírito Santo, esses homens, na verdade, Pedro já faz no primeiro sermão apostólico de toda a Bíblia. E o que acontece, meu amigo? 3.000 pessoas são batizadas e convertidas num único dia. Imagine um sermão poderoso presente nesse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que eu convido todos à leitura. Então, vamos à leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, tá? A descida do Espírito Santo, e assim diz, quando chegou o dia de Pentecoste, o que é Pentecoste? Pentecoste são 50 dias após a colheita, é chamada Festa das Colheitas, né? Justamente após você colhe a primeira colheita, depois de 7 dias você vai celebrar aquela colheita, depois de 50 dias haverá a apresentação desses cereais, dessa colheita. Por isso que Pentecostes, Festa das Colheitas, é a mesma coisa.
Pentecoste, no grego, quer dizer 50. Então, 50 dias após a colheita, você tem que apresentar no templo. Então, quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados os apóstolos, viu? O barulho, e depois parecia um vento soprando muito forte dentro da casa, e os apóstolos devem ter ficado extremamente agoniados e com medo. Então, verso 3, todos viram uma coisa parecida com uma chama, um fogo, que se espalhava como línguas de fogo, e em cada pessoa foi tocado por essa língua, justamente o batismo do Espírito Santo, onde justamente aqueles simples homens, aqueles simples pescadores, aqueles homens que simplesmente estavam com medo de todas as autoridades, depois desse fato se tornaram leões, e aí foram por todo o mundo propagando a mensagem de Deus, uma coisa maravilhosa. Ali foi justamente o combustível, que justamente o carro estava sem com um tanque vazio, ele se encheu o combustível e aqueles homens passaram a anunciar a palavra de Deus sem ter medo perante as autoridades religiosas, perante reis, perante chefes, perante exército, e foram mortos por causa disso, mas sem dúvida iniciou com o derramamento do Espírito Santo. Tá bem? Verso 4. Então todos ficaram cheios, todos os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa, a cada um foi dado um dom espiritual, segundo justamente as suas atribuições, segundo as suas competências, cada um deveria apontar. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, a população que viu aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um daqueles judeus religiosos vindo de outra parte do mundo, chamado de judeus helênicos, né? Por causa da cultura helenista, a cultura grega, então todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender em sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Por favor, vamos para o verso 11. E como é que esses homens, né, que ouviram o barulho e se juntaram próximo à casa, e como é que todos nós estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua? E o que é que eles ouviam? Eles ouviam na própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito. Então eles ficaram admirados. Então convido vocês à leitura do verso 14. Então Pedro diz, olha só que coisa maravilhosa. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão, o que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel, justamente o profeta que vamos trabalhar hoje, o livro que vamos trabalhar hoje, o que está acontecendo no dia de Pentecostes, esse batismo, esse derramamento do Espírito Santo, se dá em razão do que o profeta Joel disse. E o que o profeta Joel disse lá no seu capítulo 2, verso 28 a 29? É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Deus diz, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões, e os velhos sonharão. Então todos os que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. E é justamente isso, porque os apóstolos passaram a anunciar a palavra de Deus, aquelas pessoas que vão ouvir, desde que reconheça Deus como o Senhor Jeová Deus como único Deus, e Jesus Cristo justamente como seu mediador, eles serão salvos. Então Joel já apresentou essa profecia cerca de 800 anos antes, e foi cumprida no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é justamente um livro que trata sobre o registro de nascimento da igreja. Veja o quão poderoso e quão importante é esse livro de apenas 3 capítulos. Por isso que eu passo a informar que aquela ideia de profetas maiores, que é justamente Isaías, Jeremias, Daniel, eles, na verdade, somente são chamados de profetas maiores porque eles escreveram mais. Mas eu tenho muito mais carinho pelos profetas menores porque eles escreveram menos. Mas escreveram coisas tão importantes quanto os profetas maiores.
e de uma forma espetacular, porque eles conseguiam sintetizar, eles conseguiam ser concisos, eles conseguiam escrever com poucas linhas mensagens maravilhosas, mensagens que carregamos até a data de hoje. Então, é muito magnífico. Então, passado essa ideia, esse texto gatilho de lançamento, agora vamos analisar o livro do profeta Joel, né? Até porque o livro, né? O livro é sensacional, né? Só queria lembrar que em Atos dos Apóstolos, essa que eu dei a leitura, derramamento do Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo, em razão depois do sermão apostólico de Pedro, segundo o verso 41, mais de quase 3 mil pessoas foram batizadas e convertidas, né? E lembrando, se eu comentei que Amós, que fala sobre o amor de Deus pelo seu povo, ele é apelidado de João, o João do Antigo Testamento, né? O João, o profeta do amor, né? O apóstolo João, o profeta do amor. O Joel é considerado como João Batista, que é justamente em razão dessa previsão do batismo do Espírito Santo, né? Veja o quanto esse profeta é muito importante. Mas passado esse introito, vamos falar agora sobre o título, né? O título do livro é Joel, né? E o título Joel, justamente ele foi mantido, né? Também, seja pela versão grega, da versão bíblica grega, né? Que é chamado Septuaginta, que aqueles 70 anciãos foram lá para o Egito e justamente fizeram a versão, eles converteram a Bíblia hebraica para o grego, para o quê? Disseminar a palavra de Deus por todo mundo. Esta Bíblia, em versão grega, que é chamada Septuaginta, também, a Bíblia também, na versão latina, que é chamada Vulgata, ambas justamente seguem a versão do texto massorético, que vai apontar que Joel, sim, era o autor desse livro. Convenhamos também que já no livro de Joel, capítulo 1, verso 1, vai apontar que um homem chamado Joel, ele era o portador da mensagem de Deus. Então, em razão disso, o título leva o nome do próprio profeta. Cleiton, o que o nome Joel significa? O nome Joel significa o Senhor é Deus, né? Ou seja, reafirmando que Deus é o único Deus. E isso é muito bem afirmado lá no finalzinho do capítulo 2, que ele vai dizer, olha só, depois que ele anunciar a praga, depois ele vai anunciar justamente a misericórdia, ele vai dizer, para que vocês aprendam que Deus está junto contigo e que Deus, nosso Senhor Jeová Deus, é o único Deus, né? Então, isso está lá previsto em Joel, capítulo 2, se não me engano, deve ser verso 18, mais ou menos, porque, infelizmente, aqui eu não guardei de cabeça, tá? A Bíblia também vai ter diversos Joel, né? Vamos ter Joel lá em Crônicas 1, Crônicas 2, em Samuel, vamos falar o Joel, os guerreiros de Davi, mas não é o mesmo Joel, né? Tem o Joel profeta, ele já vai estar definido apenas nesse livro. Ele não tem qualquer relação com os demais Joels que vai estar espalhado por toda a Bíblia. Tá bem? O livro de Joel, ele é citado uma única vez no Novo Testamento, que é justamente essa leitura que nós fizemos agora de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas, dado a visão apocalíptica, né? Apocalíptica, o livro de Apocalipse tem alguns reflexos de algum ensinamento de Joel, né? Então, isso indiretamente é apontado em Apocalipse. E de forma também indireta, ele é apontado no livro de Amós, que daqui a pouco a gente vai apontar que é, inclusive, é o próximo livro a ser analisado aqui, na nossa aula da EBD, tá bem? Quem é o destinatário do livro de Joel? O destinatário do livro de Joel é o povo de Judá, o povo do Reino do Sul, né? Cleiton, quem é o povo de Judá? Vamos lembrar de novo, não tem problema nenhum. Adão e Eva, Noé, Abraão, Jacó, os 12 filhos, escravidão no Egito, Moisés liberta, Josué, os juízes vêm, que são julgadores regionais, Samuel vai ungir o primeiro rei de Israel, Saul, depois Saul 40 anos, Davi 40 anos reinando, Salomão 40 anos, morre, idolatria, em razão da idolatria de Salomão,
cria-se, divide-se o reino, a nação israelita é dividida em duas partes. Reino do norte, chamado Reino de Israel, e Reino do sul, que é o Reino de Judá. Então, chamado Reino Dividido. Então, Amós, ele está profetizando no Reino do sul, tá bem? Que é justamente na parte onde vai estar justamente Jerusalém, tá? Então, o destinatário é o povo de Judá, o Reino do Sul, e também todo o povo de Deus espalhado por todo mundo, porque muitos aí vão entender que Joel foi o primeiro dos profetas, né? Ele estaria na época lá de Eliseu e Elias, mas daqui a pouco vamos analisar a respeito disso. Então, o destinatário da palavra profética era o povo de Deus, que era o Reino do Sul, e o povo de Judá, que é o Reino do Sul, e o povo de Deus estava espalhado por todo mundo, que daqui a pouco vamos tratar a respeito. Quais são os propósitos do livro? O propósito, justamente, é isso: prevenir Judá, né, a respeito de um iminente castigo. Ou seja, o castigo já aconteceu? Não, o castigo viria, né, em consequências dos pecados que estavam sendo cometidos, tá? Uma pergunta, professor, mas eu lendo o livro de Joel não faz referência exata de quais eram os pecados cometidos. Não tem. Realmente, o livro de Joel, ele é um livro bastante interessante, que ele não se preocupa em dizer o estágio de imoralidade espiritual. Não se preocupa. Apenas ele passa a dizer, ô, beberrões, vocês não vão ter sequer mais uva, porque os gafanhotos vão devorar tudo. Ô, sacerdotes, vocês não vão ter oferta. Volte para o templo. Se reúnam no templo, façam oração, façam o dia santo de jejum, né? Então, assim, os indicativos do livro é de forma indireta acerca da natureza pecaminosa, porque Deus não mandaria uma praga à toa, né? A todo momento ele fala, vou mandar uma praga, mas eu também tenho as medidas de misericórdia. Então, não tem no livro de Joel a identificação direta do povo de Deus, qual era o pecado cometido pelo povo de Deus. Mas alguns trechos nos dá a entender que o povo também estava abandonando o templo e o povo também estava passando a cometer idolatria. Tanto é, ele passa a dizer, ó, Deus vai fazer isso porque Deus é o único Deus e não existe outro senão ele, lá no capítulo 2, tá bem? Então, em razão do pecado, ele diz, olha, existe um castigo que pode acontecer a qualquer momento, em razão do pecado que vocês estão cometendo, tá bem? E outra coisa, outra finalidade do livro é chamar, ele insiste a todo momento que o povo de Deus se volte para o Senhor novamente, tá bem? Então, essas duas finalidades, tá? Advertir quanto ao castigo e pedir que volte a justamente a aclamar ao nosso Senhor. Versículo-chave, né? Versículo-chave. Porque depois dele apontar acerca dos gafanhotos, o cortador, o voador, o devorador, o destruidor, está segundo a versão da JFA, da João Ferreira. Depois ele dizer toda essa praga de gafanhotos e a seca que aconteceria, vem uma solução magnífica. A solução para o mal é o arrependimento. Por favor, abramos nossa Bíblia em Joel, capítulo 2, verso 12 ao verso 14, tá? O verso-chave é o verso 12, tá? O verso-chave é o verso 12, mas é conveniente que leiamos o verso 12, 13 e 14. Joel, capítulo 2, verso 12 a 14, assim diz. Olha só. O Senhor Deus diz. O Senhor Deus diz. Depois ele fala que os gafanhotos viriam devorar tudo, destruindo tudo, o estado de calamidade, criando uma instabilidade social, política, econômica, porque realmente o povo não teria o que comer. Então a miséria iria justamente dominar a fome, o desespero, o medo, o temor. Então ele diz, a solução para todo esse mal, sabe qual é? E que vocês evitem a ocorrência dele? Joel capítulo 2, verso 12. O Senhor Deus disse, mas agora voltem para mim, mas voltem para mim com todo o coração. Voltem jejuando, chorando e lamentando. Verso 13. Porque em sinal de arrependimento, vocês não rasguem as roupas, mas sim, vocês devem rasgar o coração. Então voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso
ele é misericordioso, ele é paciente, ele é muito amoroso, ele está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar essa praga de gafanhoto. Ele pode abortar essa missão. Porque se essa praga de gafanhoto viria, que é o dia do Senhor, era o dia do medo, era o dia da miséria, é o dia do castigo, é o dia da destruição. Então, se casualmente, se você se converter, realmente converter, se arrepender de todo o seu coração e não de mero padrão de uma falsa religiosidade, rasgando roupinha, não, rasgue o seu coração e mostre o verdadeiro arrependimento. E ele fala que Deus possa ser, o que eu mais gosto de Joel, capítulo 2, verso 14, que ele diz, talvez vocês fazendo isso, o Senhor, nosso Deus, mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Veja que o mesmo Deus que tira é o mesmo Deus que dá. Então ele fala, se os gafanhotos podem destruir, se vocês se arrependerem de todo coração, jejuando, chorando, lamentando, ao invés de vocês não terem o que comer, Deus lhe dará boas colheitas. Que lindo, né? É uma das passagens que eu mais gosto no Antigo Testamento, tá? Quanto à autoria, por gentileza, abramos nossa Bíblia em Joel, capítulo 1, verso 1. É a única referência que temos a respeito desse homem. Em Joel, livro de Joel, capítulo 1, verso 1, vamos aqui justamente, a única menção que tem na Bíblia acerca deste homem, desse profeta, é essa. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. Petuel quer dizer visão de Deus, né? Mas aí é que é o grande problema. O livro não nos dá mais nada a respeito desse homem. Então, essa ideia apenas de filho de Petuel foi apenas para diferenciar esse Joel dos mais de 12 Joels que tem em todo o Antigo Testamento, tá bem? Então, que este Joel aqui, esse profeta, não tem nada a ver com os demais Joels que vai aparecer em Crônicas, no segundo livro de Samuel, no primeiro livro de Crônicas, não tem nada a ver com isso, tá bem? Então, por favor, não crie esse embaraço que o próprio aqui, a Bíblia fez questão de separar, diferenciar esse nome Joel, e quer dizer, o Senhor é Deus, tá bem? Então, não temos muitas informações a respeito do autor, né? Então, mas, inclusive, tem referência que o nome do pai, o nome de Joel, não é mencionado, esse profeta, né? Também não é mencionado mais no livro de Crônicas, tem o costume de fazer aquela árvore genealógica, não é mencionado também. Então, mas não tem tanta importância porque a mensagem dele foi poderosa, a mensagem dele chegou até nós. A importância acerca do castigo, acerca do arrependimento, acerca da vontade de Deus, acerca da sua misericórdia, acerca do grande amor pelo seu povo, né? Então, isso é o que é mais importante, né? Que podemos extrair do livro de Joel. Embora ele, na verdade, no livro de Joel, ele vai apontar que ele tem profundo zelo pelos sacrifícios no templo, isso vamos encontrar lá em 1º capítulo, verso 9, capítulo 2, verso 13 a 16, ele tem, assim, uma familiaridade com a vida agrícola e pastoril, uma visão de agropecuária, né, questão de criação de gado e plantio, né? Ainda assim, ele, em razão disso, todos indicam que justamente ele era daquela terra ali, de Judá ali. Dizem que ele era da tribo de Ruben, né, segundo a tradição, mas não tem nada concreto, né, na Bíblia, tá? Em razão disso, ele também não é contado como sacerdote, né, porque ele também não menciona que ele é sacerdote, ele apenas disse que a mensagem chegou e que ele revelou ao povo, né? A tradição extra-bíblica aponta que ele seria da tribo de Ruben, ele seria de uma cidade de Betom, ou chamado Betaran, ele fica no nordeste do Mar Morto, né, a fronteira entre as tribos de Ruben e Gad, mas novamente não temos fontes concretas a respeito disso, tá bem? Deixa eu dar uma olhada. Tudo aponta que ele era realmente um judeu, porque ele não tem ausência de um tom de um estrangeiro. Ele realmente ele fazia parte de alguma das tribos de Judá. Datação, aqui é um grande problema da datação, tá?
Porque os estudiosos conservadores vão lançar a data de Joel como justamente após o exílio da Babilônia. Então, por volta aqui do ano 500, mais ou menos, os estudiosos conservadores, ou os estudiosos conservadores, né? Desculpe, os críticos modernos, os críticos atuais, eles datam o livro de Joel como após o exílio. Justamente os estudiosos conservadores, não. Isso maciçamente vai apontar que foi cerca de 800 anos antes de Cristo, na época do rei Joás, tá? Mas por que isso, Cleiton? Por que essa confusão entre pós-exílio, que é pós-exílio babilônico, que seria no ano 500 e no ano 800? Porque o livro não dá informação nada a respeito. Mas, levando a posição canônica, referente às alusões históricas, os elementos linguísticos, considerando que ele não coloca no seu texto referências aos poderes mundiais, né, o poder mundial posterior, né, daquela época, tal como assírios, babilônicos, e o Babilônia e Pérsia, ele nada menciona a respeito disso, né? Então, e também a questão do o estilo dele se assemelha muito com Osés, né? E com o livro do profeta Osés e com o livro do profeta Amós. Então, isso nos dá uma ideia de ser anterior ao exílio. Tá bem? Isso é muito fácil. Se dermos uma lida, um exemplo, existem paralelos, chamados de paralelos verbais, ou seja, versos muito parecidos, né? Um exemplo, em Joel, no verso 3, no capítulo 3, verso 16, ele vai ter a mesma familiaridade, mesma aparência e praticamente o mesmo início do verso, que o livro de Amós, capítulo 1, verso 2, quando ele vai falar que o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Isso é repetido também em Amós, o que muitos indicam que, como Joel era um dos primeiros profetas, quase na época de Elias e Eliseu, Amós leu, ouviu falar, né, a respeito de Joel, e justamente profetizou, fez suas profecias baseadas no que justamente o profeta Joel apresentou. Outra passagem muito interessante é lá em Joel, capítulo 3, verso 18, que também existe um paralelo verbal, ou seja, uma aparência dos versos com Amós, capítulo 9, verso 13, que é justamente quando ele vai dizer que os montes destilarão mosto, ou seja, os montes destilarão vinho e os outeiros manarão leite. E aí passa a dizer que do templo do Senhor sairia uma fonte que regará o vale do Sitim. Isso dando a entender acerca da prosperidade, né? Montes que jorram vinho e outeiros, né? E montanhas que vão manar leite, né? Justamente vai jorrar leite, né? Então, este paralelo, então, nos dá a entender que era da época de Oséias e Amós, tá bem? Por isso que muitos apontam que é de 800 a 796 a 835 esta profecia, tá bem? Apontam, na verdade, que essa profecia foi apresentada no reinado de Joás, né? Reinado de Joás. O reinado de Joás, vamos encontrar lá em 2 Crônicas, capítulo 22, né? E é uma história magnífica, né? Não sei se vocês vão lembrar, porque a partir do momento dessa divisão do Reino do Norte com o Reino do Sul, eles a todo momento estavam em guerra. E acontece que um dos reis, chamado Jeosafá, ele passou e disse assim, rapaz, vou parar com essa guerra, vou fazer aqui uma parentela aqui com o pessoal de Acabe. Lembra de Acabe, lá de Jezabel? Pronto, ele cometeu esse grande erro, um bom rei, mas cometeu um grande erro. Em razão disso, ele casou seu filho Jorão, Jeorão, com Atalia, que é filha de Acabe. E Jeorão com Atalia, nasceu Acasias. Acasias, né, que é justamente praticamente neto de Acabe, ele se juntou com o seu tio, chamado Jorão, e foi à guerra com a Síria. E o que aconteceu? O rei Jorão acabou ficando ferido. Quando ficou ferido, e Acasias estava lá na cidade, lá de Samaria, por profecia, se vocês observarem lá em 2 Reis, capítulo 19, mais ou menos, quando Elias está no monte, Deus fala,
você vai ungir Eliseu. E Eliseu irá ungir Azael, rei da Síria, e vai ungir Jeú, porque Jeú tinha que fazer justiça contra os atos equivocados de Acabe, quando ele matou Nabote, aquela vinha de Nabote. Então, em razão disso, Jeú foi para matar Jorão, que estava ferido. E Acasias estava lá. Então ele falou, rapaz, como Acasias tem ligação? Ele é neto de Acabe, Deus mandou exterminar toda a família de Acabe, matou os 2 reis. Quando ele matou os 2 reis, a filha de Acabe, que estava em Judá, deu um golpe militar e mandou matar toda a família real. Quando ela manda matar toda a família real, onde quase todos foram mortos, uma das filhas, que não é filha delas, era filha apenas do marido dela, né, a meia-irmã, percebeu que, como ela matou todo mundo, pegou uma criancinha de 1 ano chamada Joás e escondeu numa salinha no fundo do templo, porque o marido dela era o sacerdote chamado Joiada. Então, Joiada escondeu essa criança por cerca de 6 anos, né, no fundo do templo, até do dia que ele falou assim, não, está na hora já aqui de destruir a Thalia. Então, ele foi lá e fez um levante militar, matou a Thalia e colocou o pobre do Joás com 7 anos de idade para reinar, mas ele ficou apenas, foi estimulado, Joiada ficou como rei regente, aguardando o menino atingir a maioridade. Então, Joiada fez um avivamento espiritual, reorganizou o templo de uma forma bastante magnífica. Enquanto Joiada viveu, o rei Joás seguiu a Deus. Quando Joiada faleceu, o que aconteceu? As altas autoridades foi até o rei, pediu licença, fez reverência e pediu que voltasse para a idolatria. E aí é que é o momento que eu peço licença, que depois você faça a leitura de vocês. Em 2º livro, em 2ª Crônicas, capítulo 22, vai nos dar essa ideia, esse momento, em que justamente o sacerdote de Joiada morre, e o menino, que até então estava sob os cuidados do sacerdote, passa a reinar. As autoridades vão até ele e pedem para ter idolatria. E aí o próprio texto sagrado aponta que Deus mandou profetas para advertir o povo, porque aquele momento em Judá era um momento de prosperidade, um momento de grande plantio, um momento que estava dando tudo certo. Então o povo passou a dizer o quê? Abandonou o templo, abandonou a Deus, passou a cultivar a terra e passou a adorar outros deuses. Então a própria palavra de Deus diz que Deus encaminhou profetas. Por isso que a ideia no livro de Joel disse, se vocês estão se sentindo vaidosos, ele não fala exatamente isso, mas dá a entender acerca de uma prática de plantação. Se vocês estão se sentindo vaidosos em razão da plantação, não tem problema nenhum. Vou mandar uma praga que vai destruir tudo isso que você tem. Então vai ter fome, vai ter medo, vai ter angústia. Então vocês vão entender exatamente o que é a força do Senhor. E exatamente isso. Então, dada a idolatria, dada a ausência, deixar de ir ao templo, que de fato os profetas, Joel passa a apontar, volta ao templo, estabeleça um dia de jejum, sacerdotes chorem e clamem por Deus, tá? Então, em razão desta discussão, só para lembrar que Joás, o último profeta levantado por Deus, foi chamado de Zacarias. Então, Zacarias vai no monte mais alto e passa a clamar, voltem a Deus, que virão castigo, as altas autoridades planejaram a morte dele. E o que foi que aconteceu? O rei acatou que fosse que o Zacarias, filho do homem que protegeu ele durante a infância, fosse assassinado no pátio do templo. Então ele foi apedrejado no pátio do templo. Dentro do templo, o sacerdote foi morto. E uma das palavras mais lindas, que Deus lhe recompense o mal que você fez. E exatamente o que aconteceu. Ele tinha um exército grande e ele foi derrotado pelo exército sírio, que era muito menor, e ele ficou ferido, ficou de cama, e então 2 servos deles resolveram assassinar ele. Um amonita e um moabita, uma mãe de mãe. Ele era judeu, mas a mãe era moabita, e o outro, a mãe era amonita. Então ele foi morto por um amonita e um moabita que assassinaram o rei Joás. Uma história muito linda que eu convido todos a ler em 2 Crônicas, capítulo 22, 23 e 24. Tá bem? Então, esse era o contexto de Joel. Era o contexto de uma nação que estava em prosperidade, era um contexto de idolatria e era um contexto justamente de abandonar o templo. Isso tudo vamos encontrar aí
tanto em 2 Crônicas, capítulo 22, como lá no segundo livro de Reis também, vai tratar a respeito da história do rei Joás. Não vai tratar a respeito da história do profeta Joel. Mas os estudiosos conservadores nos datam essa ideia de Joás, o que justamente eu também compactuo, até pela ideia apresentada no livro e justamente o contexto histórico, tá bem? Mas esse homem apresentou uma das mensagens chamada de atemporal, né? Até nos dias de hoje aprendemos muito com esse livro maravilhoso, né? E agora uma das coisas que as pessoas se prendem no livro de Joel é que apenas existiu a praga do gafanhoto. Não só foi não, viu, gente? Houve a praga do gafanhoto, mas também houve a seca. Então, Deus mandou 2 males para o povo, tá bem? Aí depois que eles têm que ter toda uma ideia de reconstrução, de confiança com Deus. Mas vamos lá para frente, tá bem? Então, existem também a questão das incursões militares que ele aponta, a seca prolongada que ele vai apontar, a grande invasão dos gafanhotos, a grave devastação econômica, o enfraquecimento, né, do Reino do Sul em razão desse mal que poderia vir. Porque na história não existe registro histórico que houve justamente essa praga de gafanhotos na época bíblica também. Apesar que hoje fica muito fácil a gente tentar entender o mal que uma praga de gafanhoto pode fazer justamente no plantio, né? Justamente passamos aí há pouco tempo aí uma praga de gafanhoto que viria da Argentina e quase iria parar aqui no Brasil. Então ali a gente já pode entender o mal, né? Imagine aquela nuvem de gafanhoto ali praticamente quadruplicada ou até 100 vezes mais, até porque o sol iria ficar escuro, então sinal que a nuvem seria muito grande, tá bem? Lembrando que esse desastre natural unicamente, esse desastre natural que poderia acontecer na época de Joel, ele apenas, né, ele faz uma ilustração do juízo de Deus. Muitos apontam que ele é chamado de dia do Senhor, esse mal que viria. A meu ver, não faz referência apenas apocalíptica, mas passa a dizer um dia de juízo, né? Eu posso ter o dia do meu Senhor, ou fulano de tal pode ter o dia do Senhor, aquela pessoa que pratica o mal. Lembra aquela velha máxima que o seu dia vai chegar? É a mesma coisa, é o dia do castigo, é o dia do juízo, é o dia do julgamento, né? É o dia quando Deus vai dizer, eu já me cansei dos seus pecados e agora está na hora de você ser recompensado pelo mal que você está praticando. Tá bem? Deixa eu dar uma olhada. Eu já comentei que o livro não faz qualquer menção especial a um pecado cometido, ele apenas diz, vai para o templo, se reúna no templo, jejue, isso dando a entender que as práticas religiosas haviam sido afastadas. E depois, no capítulo 2, ele vai apontar acerca da necessidade de reconhecer Deus como o único Deus. Então, isso dá a ideia de idolatria, né? Principais personagens, Joel, que é justamente o profeta que nós já apresentamos, que provavelmente aconteceu no reinado do rei Joás, e o povo de Judá, que é o reino do sul, que já apontamos, que seria castigado por seus pecados por meio de uma praga de gafanhoto. Isso é apresentado no capítulo 1, verso 2, no capítulo 2, verso 1, no capítulo 3, verso 1. No capítulo 3 é até engraçado, porque ele diz, se você se entregar a Deus, então o reinado irá prosperar, dando a ideia até de prosperidade, bastante interessante. Principais doutrinas, o dia do Senhor, que seria um período de ira e juízo do Senhor, o dia que Deus revelaria o seu caráter de juiz. Isso vai estar no capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 1 a 11, e também no verso 31, e no capítulo 3, verso 16. Lembrando que o dia do Senhor, ele justamente animou diversos outros profetas, Isaías, capítulo 2, Ezequiel, capítulo 13, Sofonias, capítulo 1, verso 14, e aí, no Novo Testamento, inúmeras passagens. Pedro mesmo, que é justamente o cara que fez menção a Joel, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, vai falar sobre o dia do Senhor, sol escurecer, lua vai desaparecer, e aí a questão bem interessante, dá uma lida lá, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, tá?
Finalizamos agora acerca do esboço, né, desse livro. O esboço é bem tranquilo, viu? 3 capítulos, 3 módulos distintos, né? O primeiro módulo, ele vai falar sobre as experiências do dia do Senhor. Vai contar como acontecerá, né? E no capítulo 2, o dia do Senhor, ele é ilustrado, né? Existe uma transição entre 1 e o 3, ele vai nos dar a ideia de como vai acontecer efetivamente, de uma forma mais ilustrada, apontando gafanhotos como exército. Daqui a pouco vamos analisar isso. No terceiro módulo, ou terceira parte, o dia do Senhor é descrito, mas aqui, além de ter uma ideia escatológica, tem também uma ideia, uma descrição contra as nações estrangeiras. Mas vamos agora apresentar. No primeiro módulo, que vai tratar sobre as experiências do dia do Senhor, ele vai falar sobre a mensagem do profeta, ele vai falar acerca do quanto a devastação iria atingir o povo de Deus, que justamente todas as plantações e todas as árvores frutíferas seriam destruídas, seriam devoradas até a raiz. Então, não haveria nada. Não, aí ele vai dizer que os gados iriam morrer, as ovelhas iriam morrer, os animais selvagens iriam passar sérios problemas, o povo ia começar a clamar, e justamente até os beberrões, ele até brinca, vós beberrões, nem viam, vocês vão encontrar mais para poder saciar a sede de vocês, né? E depois de falar sobre essa devastação total, ele vai falar sobre o arrependimento, né? À luz de toda a devastação, ele clame a Deus, se reúna no templo, faça jejum, se arrependa, né? E aí, esse capítulo 1, eu faço uma sucessão de fatos bem tranquilo. A praga e a seca, a praga dos gafanhotos, justamente aqueles 4 gafanhotos, a seca, né? Porque ele é uma informação muito importante, porque também a seca iria causar inúmeros danos e, inclusive, uma crise econômica. Ele clama pela reunião no templo, chamando a atenção para a casa de Deus. Ele vai clamar acerca do dia de jejum, sobre a necessidade de comunicação espiritual com o maravilhoso Deus. Ele vai tratar sobre a soberania de Deus e a impotência do homem. Ele vai dizer, olha só, isso tudo vai acontecer, o homem não pode fazer nada. Porque somente Deus ele vai determinar todos os fatos que acontecem na humanidade. E por último, ele vai chamar, clama a ti, ó Deus. Clama a ti, ó Deus, dando a entender que devemos sim direcionar nossas petições, nossos pedidos ao maravilhoso Deus. Tá bem? Esse é o resumo do capítulo 1. Já no capítulo 2, ele vai apontar de uma forma bastante interessante. Ele vai falar sobre o alarme vai soar, a invasão dos exércitos e a admoestação ao arrependimento. Aqui é bastante interessante, porque ele já vai iniciar o capítulo, que eu gosto bastante, ele vai dizer, a corneta, né, vai soar. O que quer dizer isso exatamente? Naquela época, né, na época bíblica, existiam justamente, as cidades eram protegidas por muralhas, e no alto da muralha ficava justamente um chamado de atalaia, né, que inclusive já falamos acerca lá de Ezequiel. E esse soldado, que era um atalaia, ele ficava olhando o horizonte. Se o inimigo aparecesse, ele tocava a corneta. Então, isso dando a entender que o mal viria. Então, por isso que já inicia de forma bastante poética e filosófica, no capítulo 2, apontando que a corneta iria soar. Então, a razão disso, o mal viria. E qual mal seria isso? Ele vai chamar a atenção para uma praga dos gafanhotos, que ele vai justamente compará-los a um exército de homens valentes, de soldados valentes que invadem a cidade, né, que invadem em uma única ordem, que de fato é exatamente isso. Assistimos há poucos dias a forma, a unidade como justamente esses animais, eles justamente se comportam. Mas muitos aqui apontam que isso aqui era uma menção profética a respeito das invasões que aconteceriam primeiro no Reino do Norte, ou por meio dos assírios, que seria destruído lá por Salmanasé em 722, e também a destruição da cidade da Babilônia, que seria a destruição da cidade de Jerusalém, Judá, por meio dos babilônios, em 586, né? Então, ele passa a indicar essa praga de gafanhotos,
o dia do Senhor, né, que é o dia do juízo, o dia do julgamento. Mas no capítulo 2 também, no meio de tamanha miséria, tamanha desgraça, tamanha força, tamanho problema, tamanho castigo, ele nos apresenta uma coisa maravilhosa. Ele diz, eu tenho uma solução, que é justamente aquele verso, né? Aquela questão, o versículo-chave que lemos hoje, né? Que é aquela questão do rasgue suas vestes. Rasgue seu coração, jejue, lamente, ore, peça a Deus. Esta é a solução para que este castigo que eu já mencionei, de seca, de gafanhoto, não aconteça. Depois, é o que eu acho muito bonito, a corneta toca novamente, segundo a informação dele. Porque a segunda corneta vai tocar não com o perigo, mas a corneta aqui no sentido do chamado. Ele diz, a corneta toca, a trombeta toca de novo. Para quê? Para anunciar o dia santo de jejum, de novo, fazendo referência, repetindo o que ele apontou no capítulo 1. Reunir no templo, realizar uma purificação de todo o povo, de criança a velho, tá? Dia santo de jejum, reunir no templo, purificação e oração a Deus. Para quê? Evitar que o mal chegasse até nossas vidas. E isso nos ensina nos dias atuais a que, para que o mal até que não venha, não bata nossa porta, a peste não visite nossa casa, é muito conveniente que sim, que direcionemos nossos votos ao nosso Deus maravilhoso e a Jesus Cristo, né? Por isso, tamanha importância de uma religiosidade, de padrões, né? De ações justamente religiosas, mas com o coração quebrantado, né? Justamente com a alma lavada, com o coração, com a cabeça em Cristo, coração em Deus, né? E depois ele vai apontar no capítulo 2 que o mesmo Deus que retira, que dá todo o mal, é o Deus também que restitui. Então, o Deus que tira é o mesmo Deus que dá, é o mesmo Deus que dá. É o Deus que vai restituir. Já que se você se direcionar ao coração de vocês, Deus tem um grande amor pelo seu povo, pela sua terra, e ele vai dar cereais, e ele vai retirar a praga, e vocês estarão fartos de tanta comida. Tá bem? Depois ele vai apontar que Deus é o único, o Senhor Deus é o único Deus, inclusive é uma menção do próprio nome de Joel. Por último, aí, o capítulo 2, no finalzinho, vai falar sobre o derramamento do Espírito Santo, que já lemos aí o cumprimento da profecia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E depois ele vai falar sobre a questão de umas visões apocalípticas, que provavelmente vai deixar lá para o fim dos tempos, lá no tempo do milênio, lá, aquela questão toda lá no livro de Apocalipse, muito bem retratado, a partir do capítulo 16, falando sobre Armagedon, Nova Jerusalém, milênio, prisão do demônio, aquela questão toda, que daqui a um tempo a gente vai alcançar essa discussão, tá? Por fim, o terceiro módulo, que vai falar sobre o dia do Senhor, ele é descrito, ele tem um caráter mais escatológico. Então, aqui ele vai dizer, mas a ideia primordial de Joel capítulo 3 é apontar que Israel, ou o povo de Deus, a restauração material, como aconteceria, trazendo para perto, a restauração espiritual, onde justamente eles passariam a cultuar Deus, e justamente eles seriam um povo próspero, né? E uma restauração nacional, onde haveria uma unificação do povo. Mas também a ideia primordial do capítulo 3, ele direciona o julgamento, o dia do Senhor, em desfavor das nações estrangeiras, tá? Então, por isso ele vai mencionar muito lá acerca do vale de Josafá e vale de decisão, que é o mesmo lugar, que é unicamente que ele vai dizer, vou levar as nações estrangeiras para o vale de Josafá ou o vale de decisão, que é o local onde eu irei julgá-las pelos pecados que foram cometidos, porque aprisionou meu povo, espalhou meu povo por todos os lugares, venderam os meus filhos como escravo para pegar o dinheiro e gastar com prostitutas. Esse povo fez miséria, esse povo invadiu meu templo, esse povo roubou os meus tesouros. Em razão disso, eles serão julgados no vale de Josafá. Cleito, existe esse vale efetivamente? Diretamente não, é de uma forma simbólica, tá bem? Então ele faz menção indireta ao poderio militar da Síria, né, que justamente iria fazer a invasão contra o povo israelita, e depois de dominar o povo israelita,
ele ia espalhar por todo mundo, né? Que isso era a cultura dos assírios, ele queria acabar com o povo, né? Não tinha, diferente dos babilônios, que deixava tudo debaixo da asa deles, somente para beber da cultura e fortalecer a cultura deles, tá bem? Também no capítulo 3 tem informações bastante essenciais, dizendo que Deus mora em Sião e que Jerusalém é a terra santa, isso dando a ideia do caráter de santidade da própria cidade de Jerusalém, tá bem? Depois ele vai dizer aí, para finalizar, acerca da importância do templo, né? Porque ele vai dizer que lá sairá um rio que regará o vale das acácias, justamente aquele rio de água viva, que sai do trono, tal, bem indicado lá em Apocalipse, salvo engano, capítulo 20, tá? E depois ele vai dizer que iria resgatar o povo de Deus dos estrangeiros, né? Que estrangeiros são esses? Justamente, que até já mencionei aqui, Tiro, cidade de Tiro, cidade de Sidom, Egito e Edom. Essas 4 cidades fizeram muito mal a Deus, né? Primeiro, atacando. Segundo, escarnecendo do povo. Terceiro, fazendo mal. Quando a gente lê exatamente o livro de Obadias, vamos entender exatamente o que o povo de Edom fez. O Egito, em razão do Egito, grande parte, o mal aconteceu, né? Porque eles acabaram seduzindo diversos reis, assim surgir contra a Babilônia. E Tiro e Sidom é uma cidade extremamente complicada, porque é uma cidade justamente que faz fronteira com Israel do Norte, ali perto ali da Galiléia. Então, tinha grande influência na área. Gente, assim encerro, viu, essa exposição acerca do livro de Joel. Um livro, 3 capítulos, mas de uma grandiosidade fundamental, salutar. É muito lindo o livro, viu? O cara consegue explicar coisas maravilhosas em poucas palavras, tá? Assim eu encerro a minha exposição a respeito do livro de Joel.